Notícia, bagunça, colorido, informação, música, leitura, filme, arte. Na Jovem Pan, Zoeira Cultural, com Felipe Moura Brasil e o Vinheteiro. Salve, salve, sejam bem-vindos ouvintes e espectadores da Jovem Pan ao nosso programa de meia hora de descontração semanal, Zoeira Cultural. Hoje é o 23º episódio. Voltamos hoje a fazer o Zoeira Cultural, lembrando que os outros 22 episódios, e inclusive esse, o 23º, estão disponíveis em jp.com.br/zoeira, com O e com I, não é aquele zoeira com U sem I de rede social, não. E hoje eu tenho convidados ilustres aqui no estúdio da Jovem Pan em São Paulo. Primeiro eu tenho que dizer que o Vinheteiro não vai participar, ele também não entende nada desse assunto que a gente vai tratar aqui hoje, porque ele me mandou uma mensagem. Olha só, meus convidados, não vou dizer quem tá aqui ainda não, vou pegar a mensagem do Vinheteiro. Vou ter que abortar hoje, preciso buscar o carro no mecânico, porque vou viajar amanhã. Vinheteiro, eu entrego logo você, que fica faltando aqui ao nosso programa. Mas na semana que vem, se tudo correr bem, ele estará de volta. Então eu tenho aqui, para me ajudar a entrevistar o nosso convidado de hoje, Pedro Marques, repórter da equipe de esportes de excelência da Jovem Pan. Salve, salve, Pedro. Salve, salve, Felipe Moura. Pois é, né? O Vinheteiro escapou da gravação porque de bola não é todo mundo que entende, né? Exatamente. E nós temos um convidado bem especial aqui da casa mesmo, falando sobre as Copas do Mundo, um assunto bem especial aqui nesse Zoeira, Felipe. Maravilha. É o nosso âncora do Jornal da Manhã. Você que vai pro trabalho todos os dias ouvindo a voz dele, não conhece eu ia dizer o outro lado, mas aí o pessoal ia fazer piada, né? O nosso querido Thiago Berrais, que tem a sua versatilidade. Salve, salve, Thiago. Olha, Felipe, obrigado pelo convite. Valeu, Pedro, também, o nosso mascote da equipe de esportes aqui da Jovem Pan, né? E dizer que o futebol tem tudo a ver com o nome do programa, Zoeira Cultural, porque o futebol é uma zoeira, isso. Só que tem muita cultura. Estudar o futebol é muito legal, tem muitos escritores que sempre gostaram de escrever sobre o futebol. Vi de Nelson Rodrigues, né? Que eu sou fã do Nelson Rodrigues, né? Tem o livro A Sombra das Chuteiras Imortais, isso. Coletânea de crônicas. Já li muitos textos sobre futebol do Nelson Rodrigues. E o Thiago Berrais, olha aqui, para você que está vendo pelo YouTube, é o autor desse livro, Biografia das Copas, o maior espetáculo da Terra no rádio, na TV e nos jornais, que tem na sua capa a foto da taça. Essa é a Jules Rimet? Não, essa é a taça do mundo, né? Essa é a taça do mundo, é a que substituiu a Jules Rimet. Exatamente, né? Aquela que foi derretida. Né? Uma longa história, você quer lembrar essa história? Desapareceu. Olha, o Felipe, por curiosidade, aliás, eu já estou anunciando aqui em primeira mão, esse livro foi escrito por mim ano passado, foi lançado no ano passado, nas vésperas da Copa de 2018, foi disputada na Rússia. Então ele ainda é um livro que está defasado, porque é de 1930 até 2014. Quem sabe nas vésperas de 2022 eu faço um relançamento desse livro com o capítulo de 2018, mas eu vou antecipar para você que no ano que vem eu devo lançar um livro sobre os 50 anos do tricampeonato, que dentro da história das Copas é o assunto que mais mexe comigo, que mais mexe com a minha memória, não tão afetiva, porque eu não era vivo em 1970. E justamente nessa semana eu estava concluindo o livro e eu conto um pouco essa história do roubo da taça Jules Rimet, o que é um absurdo. Você imagina que a taça foi roubada em dezembro de 83 na sede da CBF, lá no Rio de Janeiro, você conhece bem, na Rua da Alfândega, e a original estava exposta e a cópia estava no cofre. Coisas do Brasil, né? Coisas do Brasil, bastante típicas lá do meu Rio de Janeiro, que eu espero que saia dessa situação que já se alonga há muito tempo. E uma outra ironia, um argentino que derreteu. Um argentino que participou de tudo, ele que derreteu. Tinha que ser, Tinha que ser um argentino. É o seguinte, como o Thiago está dizendo, notícia furaço, notícia em primeira mão aqui no Zoeira Cultural, lançamento ano que vem do livro do Thiago Berrais, 50 anos da Copa de 1970, e a gente estava comentando aqui antes de começar que a sua primeira grande lembrança de Copa do Mundo é da Copa de 1986, é a 86. Minha também, o Maradona arrebentando, né, Thiago? Eu lembro um pouquinho de 82, daquela seleção fantástica do Tele Santana, eu lembro um pouco do clima, da tristeza dos meus pais, quando o Brasil perdeu, mas as lembranças já dentro do campo mesmo, essas lembranças vêm de 86 e eu fiquei muito frustrado porque o Brasil perdeu nas quartas de final para a França nos pênaltis e eu era fã do goleiro Carlos da seleção brasileira e eu estava feliz que até aquele jogo ele não tinha tomado um golzinho sequer na Copa, aí tomou o gol do Platini, o Careca abriu o placar para o Brasil
aos 17 minutos do primeiro tempo, e o Platini empatou aos 41 do primeiro tempo, e aí eu fiquei frustrado. Nossa, eu achava que o Carlos era imbatível. Mas aí o Brasil não conseguiu vencer no tempo normal, nem na prorrogação. O Zico perdeu um pênalti naquele jogo e na disputa por pênaltis o Brasil se deu mal e saiu da Copa por 4-3, numa Copa que foi no México também. Depois de 1970 foi a outra vez que o México recebeu a Copa. Mas você vê, esse pessoal que não é Flamengo não sabe contar a história direito. Vamos lá, aqui, Felipe, colocar os pingos nos is de zoeira cultural. O Zico, até no momento do erro, ele dá exemplo, porque ele perdeu o pênalti no final do jogo, no segundo tempo, e depois na cobrança de pênaltis ele foi lá e corajoso fez. E fez o pênalti dele. Isso a torcida arco-íris, que é como o pessoal chama lá no Rio de Janeiro a combinação das cores das outras torcidas que são todas anti-Flamengo, não tem nada a ver com o negócio LGBT, não. Isso a torcida não conta. Isso os outros não mostram, Thiago Berrais. E você já estava deixando escapar. E cobrança de pênalti tem que ter coragem, porque o nosso Vampeta diz que a maior trairagem no futebol são as cobranças de pênalti. Ele conta até a história do Bebeto na Copa de 94, que o Bebeto era o sexto batedor, tava torcendo até pros companheiros errarem pra não chegar nele, né? Porque é aquela coisa, você perdeu um pênalti em Copa do Mundo, o Thiago sabe, você entra pra história como foi o Baggio. O Baggio ficou marcado até hoje pelo pênalti perdido, né? Exatamente. E Felipe, só um parênteses, que você citou Michel Platini, que hoje tá envolvido lá nos escândalos de corrupção que coisa, FIFA, né? E essas coisas. Aí a gente idolatra tanto alguém, aí de repente ele se envolve em corrupção. O que eu queria dizer é que a gente tá ficando velho, que o Pedro Marques, a primeira Copa que ele se lembra, ele contou aqui fora do ar, 2006. 2006 eu já tava aqui na Jovem Pan, já tinha mais de 10 anos de trabalho, de carreira. Acabou de tirar a fralda. Caramba. Mas sabe tudo de futebol, sabe pra tudo reforçar também. aqui, mas olha, só pra gente começar, Thiago, a primeira Copa vencida pelo Brasil, 1958, na Suécia, mas o seu livro começa antes disso, né? O livro, na verdade, o que eu costumo dizer, eu tinha desde lá de trás, desde moleque, desde que eu tinha 13 anos que eu comecei a colecionar material sobre futebol, o meu sonho era escrever um livro sobre a Copa de 70, só sobre a Copa de 70. Aí veio essa oportunidade de escrever um livro sobre todas as Copas, que foi um trabalho que eu até cito aí, que é um trabalho hercúleo, porque vocês imaginam o desafio que é você escrever nomes de jogadores estrangeiros, número de placar, imagina, para você checar tudo isso, é tudo muito difícil, é um desafio. Então essa obra conta a história de todas as Copas, é um capítulo por Copa do Mundo. E o que eu acho mais legal, Felipe, e no livro de 70 eu vou fazer isso também, de misturar um pouco, não só o futebol, mas o futebol não é um fenômeno isolado, não é um jogo isolado. O futebol também tem muita consequência do que acontece no entorno. A questão política de um país, a política que move um país. Por exemplo, a Itália foi campeã em 34 e 38 e os jogadores italianos, quando ganharam a taça, e também antes de começar os jogos, eles faziam a saudação fascista olhando a tribuna, porque lá estava o Mussolini. Então tem muita questão política e também a questão das transmissões esportivas. Aí entra muito na nossa área do jornalismo. A primeira Copa que foi transmitida pelo rádio para o Brasil foi em 1938. Então, as duas primeiras Copas nós não tivemos transmissão para o Brasil. Os torcedores iam na porta dos jornais para tentar saber quanto que tinham sido os jogos da seleção brasileira. Você imagina, hoje a gente tem televisão, tudo HD. Imagina no momento em que a gente não tinha nem rádio. O rádio existia, mas não havia transmissão na íntegra de uma Copa do Mundo para o Brasil. Então, são essas as curiosidades que eu gosto de reunir. Não só o futebol, mas contar a história política da época, a questão social e também essa questão das transmissões esportivas. Isso daí é tudo muito legal. E aí a gente dá um pulo nas Copas do Mundo para chegar logo ao primeiro ano de vitória do Brasil, 1958. Aí já tinha transmissão pelo rádio, instantânea. E aquelas imagens, como elas chegavam para os brasileiros? Então, em 58, Felipe, não existia o videotape ainda. A primeira Copa que os jogos foram gravados em videotape foi na Copa seguinte, em 62, no Chile, que inclusive a Copa foi recebida pelo Chile, organizada pelo Chile, mas quem fez a gravação dos 32 jogos foi o Telesistema Mexicano, ou seja, a FIFA contratou uma empresa do México para gravar os 32 jogos daquela Copa de 62. Mas voltando então em 58, nós temos apenas filmes.
né? Não todos os jogos inteiros, alguns jogos inteiros dos 6 jogos do Brasil. Só existem as íntegras da semifinal contra a França e da final contra a Suécia. Aí são filmes, né? Com a narração da a narração em sueco, muitas vezes. No YouTube é possível você encontrar essas narrações. Então, ainda em 58, chegavam apenas trechos dos filmes e muitas vezes esses trechos eram exibidos nos cinemas. Já em 62, não. Em 62, as emissoras de TV já passavam os tapes na íntegra dos Jogos do Brasil para que as pessoas pudessem ver. E é interessante, muita gente diz que no rádio a emoção é muito maior. Às vezes as pessoas ouviam o jogo pelo rádio e 2 dias depois iam ver o jogo pela televisão, aí elas olhavam, nossa, o jogo não foi tão bom quanto o locutor falou aquele dia lá. No rádio sempre parece melhor, mais emocionante, parece mais melhor acelerado. Emocionante, Então 58 foi isso. E o futebol foi a transmissão era um pouco mais lento. E aqui pela Jovem Pan, ainda a Rádio Pan-Americana, Geraldo José de Almeida transmitiu a Copa aqui para belo registro aqui Jovem da Pan. Nossa história. Diga aí, Pedro Marques. Você falou de 1958, né? Recentemente nós tivemos o aniversário do Rei Pelé. Isso. Você tem, acho que são inúmeras histórias do Rei Pelé, mas qual que você pode destacar pra gente aqui no Zoeira Cultural? Olha, aliás, é o pretexto, é o gancho pra essa entrevista. Ela tá sendo gravada na semana do aniversário do Pelé. É verdade. O Pelé fez 79 anos, agora no dia 23 de outubro. Nasceu em Três Corações, em 23 de outubro de 1940. A família depois se mudou lá pra Bauru, no meio dos anos 40. Eu acho que a história do Pelé por exemplo, eu infelizmente não vi o Pelé jogar, como nós todos não vimos isso num estádio, como um torcedor, mas eu tentei ver o que podia de videotapes do Pelé. Eu acho que o desempenho do Pelé na Copa de 70, que é um Pelé com 29 anos, no auge da carreira, no auge físico. Então eu cito muito o que o Pelé fez naquela Copa de 70 com 3 lances. Ele também entrou para a história pelos gols que ele não fez. Então, em 1970, logo na estreia contra a Tchecoslováquia, o Pelé tentou, ainda no primeiro tempo, um gol do meio da rua contra o goleiro Victor da Tchecoslováquia. O Brasil estreou e venceu a Tchecoslováquia por 4-1. E o México tinha um locutor chamado Pedro Carvajal e ele disse o seguinte: esse foi o gol mais bonito que eu vi, ou melhor, que eu não vi. Então, esse lance é fantástico. O lance no jogo seguinte contra a Inglaterra, que ele dá uma cabeçada a queima-roupa e o goleiro da Inglaterra, o Gordon Banks, faz uma defesa espetacular, que para mim é a maior defesa da história do futebol. E o lance contra o Mazurkiewicz, que é o goleiro do Uruguai, na semifinal Brasil e Uruguai, na revanche da Copa de 50, a jogada que ele faz, que ele vai para um lado, a bola vai para o outro, esse é um dos lances mais incríveis. Então eu cito Pelé pelos gols que ele não fez, dos 1.282 que ele fez. Ele fez aquele drible da vaca, só com jogo de corpo bola, no goleiro, e aí depois tocou, mas a bola cruzada passou rente à trave. É uma cena que se repete bastante aí nos melhores momentos. E o desempenho do Pelé em 58, garoto de 17 anos, como é que foi? O Pelé não jogou os 2 primeiros jogos, né? Foi a estreia contra a Áustria e o jogo seguinte contra a Inglaterra. E aí o Brasil tinha vencido na estreia, empatado contra a Inglaterra, e teve aquela coisa, a gente precisa mudar o time, o Brasil precisa ser mais ousado. E o chefe da delegação do Brasil em 58 e 62 também, Paulo Machado de Carvalho, que dá nome ao Pacaembu, proprietário da TV Record e também o primeiro dono aqui da Rádio Pan-Americana. Na verdade ele foi o segundo dono, mas ele que assumiu em 1944 a então Rádio Pan-Americana e transformou a Pan-Americana na emissora dos esportes. E ele tem realmente muita influência para o Pelé entrar em campo e jogar. Um pouco antes da viagem do Brasil para a Suécia, o Pelé se machucou num amistoso aqui no Pacaembu contra o Corinthians. A seleção brasileira ganhou do Corinthians por 5-1 e um jogador do Corinthians chamado Ari Clemente deu uma entrada bem feia no Pelé e por muito pouco o Pelé não foi cortado. E aí, ele com 17 anos foi para a Copa, entrou contra a União Soviética no terceiro jogo do Brasil e naquele jogo o Garrincha também destruiu o sistema defensivo da União Soviética. E aí o Pelé começou a aparecer, o mundo começou a observar
que ele era um jogador muito ágil, muito lépido, ainda muito magrinho, né? Só com 17 anos. E aí o Pelé fez o gol da classificação do Brasil nas quartas de final contra o País de Gales. E depois... Resumindo tudo, vamos tirar a manchete disso aí. Pelé estreou em Copa do Mundo por causa da Jovem Pan, é isso? Pode ser. Fez o gol de classificação. Ele teve influência, Você vasculhou os arquivos aqui, Thiago? Também. Aqui aí os arquivos da Jovem Pan são muito legais, né? E aí chega a semifinal contra a França, que o Pelé faz 3 gols contra a França, o Brasil venceu por 5-2, e a manchete de um jornal francês foi o seguinte, que a França perdeu para o time de um garoto que não tinha nem idade para ver os filmes de Brigitte Bardot. Olha só que legal. E você citou aí 58, Paulo Machado de Carvalho, e tem aquela história da camisa azul, sim, né? Que foi motivada, uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Inclusive nós temos aqui o Paulito, que é o Paulo Machado de Carvalho Neto, que é nosso colega aqui da Jovem Pan. E ele sempre conta as histórias, porque ele, como neto mais velho, né? Ele, do Rio para São Paulo, ele esteve dentro do voo da seleção, porque primeiro a seleção chegou no Rio de Janeiro e depois veio para São Paulo, já a seleção campeã do mundo, a primeira Copa conquistada pelo Brasil. Então o Brasil foi para a final contra a Suécia, só que a Suécia também tem um uniforme amarelo, né? Então o que a gente vai fazer? Os dois vão jogar de amarelo? Não dá. Vão colocar colete? Vão colocar um colete. Aí teve um sorteio, o Brasil perdeu o sorteio. Aí o Paulo Machado de Carvalho pensou, o que eu vou falar para os jogadores? Se eu entrar na concentração e falar, olha, nós perdemos, a gente vai ter que jogar com outro uniforme, a gente vai ter que improvisar. Mas não, ele entrou e falou, olha, a gente vai jogar na final da Copa do Mundo de azul. E era isso que eu queria, jogar de azul, que é a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora está conosco e o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. E aí eles fizeram uma coisa improvisada, porque eles compraram um conjunto de camisas em lojas da Suécia mesmo, bordaram o escudo da seleção, que era a CBD ainda, à mão, colocaram os números e o Brasil deu um chocolate na Suécia, ganhou por 5-2. Então essa é a história do manto sagrado de Nossa Senhora que ajudou o Brasil em 58. Que beleza, uma enciclopédia de futebol, Thiago Berrais. Eu, se tivesse uma máquina do tempo, o DeLorean de Volta para o Futuro, eu emprestava pro Vampeta para ele ir para comemoração de 58, dar uma cambalhota, tirar a camisa do outro jogador, né? Porque ele já tinha perdido a dele. Ele conta essa história, né? Quem é do goleiro, né? Do Marcos. O Marcos, o goleiro. Ele já tinha perdido a dele, jogou a do Marcos pra torcida também, para ele não ser o único sem a camisa do Brasil na foto oficial. Porque o Marcos ficou provocando ele, né? O Marcos ficou provocando, pô, Vampeta, só você e tal, vai ficar feio na foto. Aí o Vampeta tirou a camiseta do Marcos, jogou pra torcida e, enfim, o Vampeta é uma figura à parte. Aquela cena depois lá no Palácio do Planalto, bem interessante, bem legal. Imagina o Vampeta na época do Pelé, né? Já pensou? Nossa, velho Vamp. Sensacional. E a gente tá falando muito sobre política, né? Em 58... Só um parênteses que a gente já entrevistou o Vampeta no Zoeira Cultural, tá lá disponível em jp.com.br/zoeira. Ele conta essa e várias outras histórias divertidíssimas. Essa é uma das maiores figuras que eu já conheci, né, Vampeta? E a gente misturando um pouco de política, em 58, os jogadores foram recebidos por Juscelino Kubitschek, presidente da República, ainda no Rio de Janeiro, não tinha Brasília ainda. Já em 62, os jogadores foram recebidos pelo Jango, e foi aquele período que o Brasil vivia o parlamentarismo. Jango era o presidente e tinha como o primeiro-ministro o Tancredo Neves. E em 1970, já em Brasília, assim como em 62, mas em 70 em Brasília, o Médici recebeu os jogadores. Em 94, o Fernando Henrique, né? Exato. Desculpe, o Itamar Franco ainda, né? Em 94. E aí sim, em 2002, o Fernando Henrique. Exatamente. Em 2002 o Fernando Henrique. Foi a cambalhota do Vampeta, exatamente. Recebido. Em 94 era o Itamar ainda, o Fernando Henrique ganhou e ia assumir em 95. Exatamente. Aí a gente volta então para 1962, a segunda Copa vencida pelo Brasil, no Chile, aqui mais pertinho. Isso. Foi essa Copa que o Pelé se machucou e o Amarildo entrou no lugar dele. Isso, exatamente. Como é que foi isso, Thiago? Exatamente. O Pelé, já como o rei do futebol, depois da Copa de 58, ele estreou. O Brasil venceu o México por 2-0 em Vinha del Mar, e depois no jogo seguinte o Brasil empatou com a Tchecoslováquia por 0-0 e o Pelé se contundiu, e foi um lance bobo. O Pelé não sofreu violência dos jogadores da Tchecoslováquia, mas ele tentou chutar uma bola de fora da área e estirou
a coxa, estirou o músculo. E aí ele, como naquela época ainda não havia substituição, as substituições só foram implantadas na Copa de 70, ele ficou manquitolando lá na ponta esquerda. E os jogadores da Tchecoslováquia solidários não entravam no Pelé, viam que o Pelé pegava a bola e andava com dificuldade, eles não iam em cima, não machucavam o Pelé. E aí o Brasil, com uma vitória e um empate, podia ficar de fora da Copa se eventualmente perdesse para a Espanha no jogo seguinte. E aí o Aimoré Moreira, que era o treinador da seleção, lançou mão do Amarildo Tavares da Silveira, um grande jogador do Botafogo, colega do Garrincha. E aí ele... No tempo que o Botafogo tinha jogador na seleção. Exatamente, né? Exatamente. E aí, o que a gente costuma dizer é que naquela Copa o Garrincha jogou por ele e por Pelé e teve o Amarildo do lado dele. E no jogo contra a Espanha, que é um jogo muito controverso, esse jogo tem inteiro no YouTube, vale a pena assistir. O Brasil saiu perdendo com um gol de um jogador chamado Adelardo, e no segundo tempo o Brasil virou o jogo com 2 gols do Amarildo. Mas aí teve também um lance de malandragem, que até estava falando com o nosso Wilson Gonçalves outro dia, o nosso Coquinho, que nesse jogo também teve um lance de malandragem do Nilton Santos, que era a enciclopédia do futebol, lateral esquerdo. Ficou famosa essa malandragem do pênalti. Isso, ele derrubou um jogador da Espanha dentro da área e deu 2 passos para frente e o árbitro marca... E tem as imagens. Tem as imagens, são claras. São os exemplos mais históricos de malandragem. Não tinha VAR, né? Não tinha VAR, o VAR só veio bem depois, né? Bem depois. E aí o Amarildo foi, o Brasil chegou à final contra a mesma Tchecoslováquia e venceu por 3-1. Amarildo chamado de O Possesso e exaltado pelo Nelson Rodrigues nas páginas dos jornais. Diga aí, Pedro Marques. O Flávio Prado, que trabalha com a gente aqui no esporte, disse que se houvesse VAR naquela época, e enfim, se o VAR participasse da história do futebol, provavelmente o Brasil não teria ganho 5 Copas. Você concorda com essa afirmação, Thiago? Olha, é bem difícil. Talvez nesse jogo com a Espanha, aí o Brasil podia ter empatado e nem talvez tivesse classificado. Mas olha, pensando em relação aos jogos, em 58 nada muito contra a seleção. Em 62 tem essa questão do pênalti não marcado. Em 1970 é incontestável, o Brasil não tem nenhum lance muito chamativo que prejudicasse a seleção. Em 94 também não, mas em 2002 sim, porque na estreia do Brasil em 2002 lá contra a Turquia, o Brasil teve um pênalti que na verdade não foi o pênalti da virada da seleção brasileira, que na verdade foi fora da área, foi o Luizão, acho que foi derrubado, mas ele estava fora da área. Aí talvez pudesse ter alguma influência, mas eu acho que o Brasil, os 5 títulos foram bem justos, viu, Pedro? Qual que você considera a maior rivalidade da história das Copas? A maior rivalidade? Olha, essa pergunta é boa, porque o Brasil jogou contra a Itália em 2 finais, mas a maior rivalidade acabou virando Argentina e Alemanha, né? Que é a final que mais se repetiu. Agora, eu acho que rivalidade é Brasil e Argentina. Eu me lembro muito do Brasil e Argentina da Copa de 82, que o Brasil massacrou a Argentina, que o Brasil ganhou por 3-1, já lá no estádio Sarriá, que no jogo seguinte o Brasil perderia para a Itália. Mas são essas as rivalidades. O fiasco de 90, né? Canija, Maradona. Aquela seleção foi horrível. Foi a pior seleção que eu vi. Então, isso que eu ia te perguntar. 90 ou 66 na Inglaterra? Olha, o Brasil em 66... 66 é aquela Copa que todo mundo pula, né? O Brasil foi campeão em 58, 62, aí pula e é campeão em 70. O que aconteceu em 66, Thiago? E essa Copa, o Pelé foi caçado em campo, principalmente pelos jogadores de Portugal, e o Brasil não passou da primeira fase. Foi uma Copa em que o Brasil se preparou muito mal, mais de 40 jogadores convocados, uma preparação muito ruim, afastaram o Paulo Machado de Carvalho do comando daquela seleção, da questão técnica, né? Do comando técnico. Ele não era o treinador, mas assim, o chefe da delegação. Então em 66 ele não foi. O João Avelange, já com as pretensões dele de ser presidente da FIFA, assumiu todo o esquema de preparação, e o Brasil fez uma preparação trágica, estava mal preparado fisicamente, e o Pelé se machucou em 66. Então o Pelé se machucou em 62, se machucou em 66, e pouca gente sabe, o Pelé cogitou não jogar a Copa de 70. Ele cogitou não jogar a Copa de 70 porque ele dizia que não tinha, olha só, ele dizia que não tinha sorte nas Copas do Mundo. Mas aí ele
acabou refletindo, jogou a Copa de 70 e fez aquela Copa maravilhosa. E 66 foi isso. 66 o Brasil ficou em 11º lugar, na Copa de 90 foi o 9º lugar. Só que eu acho que assim, por classificação, 66 é pior pelo Brasil não ter nem passado da primeira fase, e o Brasil era o país bicampeão do mundo. Mas a seleção de 90 era uma seleção horrível. O Brasil fugiu do esquema tático que sempre foi característica do Brasil nas Copas. O Lazzaroni implantou um sistema europeu de jogo. A seleção tinha bons jogadores, claro, apesar do Romário estar voltando de uma contusão, ele não foi o titular. O Bebeto jogou, o Careca jogou, o Alemão jogou, mas foi uma seleção muito ruim. Eu não recomendo nem rever esses jogos no YouTube, que são horríveis. E você acompanhou a história do João Saldanha, que também era ligado ao jornalismo também. Sim. E acabou sendo afastado. Classificou a seleção para a Copa de 1970. Exatamente. E a história tem umas névoas aí até hoje. Qual é a sua versão? Olha, no livro que eu vou lançar no ano que vem, não tem como você contar a história da Copa de 70 sem recapitular a derrota em 66 e todo o processo de transição entre 66 e 1970. Quando o Brasil perdeu a Copa de 66, o treinador era o Vicente Feola, o mesmo de 58. A comissão técnica trouxe de volta o Aimoré Moreira, o campeão de 62. E aí implantou uma comissão chamada Cozena, que nem trouxe de volta o Filipão depois. Não, pois é, né? Cozena, que era comissão selecionadora nacional e tudo mais. E aí o que aconteceu? O Aimoré Moreira não deu o resultado esperado da comissão técnica e a seleção estava muito abalada por causa da derrota em 66, tinha pouco prestígio. E por incrível que pareça, o João Avelange resolveu chamar João Saldanha para comandar a seleção brasileira. E o que existe de polêmica nisso? Primeiro, o João Saldanha ele trabalhava em rádio na época, ele já tinha sido campeão com o Botafogo no fim dos anos 50, mas ele não treinava clube nenhum naquela época, e ele foi chamado para comandar a seleção. Ele tinha fama de comunista, e era comunista, era militante realmente. Em 1966 o Brasil vivia a ditadura, vivia o regime militar. Então, muita gente comentou que o Avelange estava louco de trazer um comunista para comandar a seleção num período difícil do regime. Mas o que se sabe é que Saldanha era um homem muito popular, ajudou realmente a resgatar a autoestima da seleção brasileira e, ao mesmo tempo, a CBD, na época, conseguiu calar o principal crítico da seleção. Só que o Saldanha classificou a seleção brasileira. O Brasil teve uma campanha fenomenal na eliminatória. O Tostão foi o grande artilheiro com 10 gols. O Brasil passou pela Colômbia, pela Venezuela e também pelo Paraguai. Só que na virada de 69 para 70, o Saldanha começou a fazer críticas à seleção, começou a inventar histórias que o Pelé estava cego, que o Pelé não enxergava, e tem a grande polêmica envolvendo o Dadá Maravilha, o Dario Peito de Aço, e ele chegou a dizer que quem escalava a seleção era ele, João Saldanha, e não o presidente Médici, que deu a entender muitas vezes que gostaria de ver o Dario na seleção brasileira. Então, ele foi se perdendo no comando da seleção, ele foi ficando cada vez mais isolado, e a gota d'água foi quando ele entrou armado na concentração do Flamengo, atrás do técnico do Flamengo, o Will Strick, porque o Will Strick tinha feito críticas contra o João Saldanha, e isso foi a gota d'água. Aí o Saldanha foi demitido. 78 dias antes da estreia, a seleção passou a ter o comando do Zagallo, né? Que, para não ter qualquer tipo de problema com o regime militar, convocou o Dario. Só que é bom lembrar o seguinte: o Dario não jogou um jogo sequer da Copa de 70. Então muita gente fala que o Médici escalou o Dario. Isso não é tão verdade, porque o Dario não jogou nenhum jogo da seleção. Ele ficou no banco só no terceiro jogo do Brasil contra a Romênia, mas o Dadá não jogou. Então essa é a polêmica envolvendo o Saldanha. E o Saldanha gostava de falar que quem tinha derrubado ele era o presidente Médici. Então... Aliás, você falou de um problema na visão, alegadamente, em relação ao Pelé, mas quem teve mesmo foi o Tostão, que teve descolamento de rotina. Depois o pessoal até brincava que com um olho só ele jogava melhor do que muita gente. E é um excelente comentarista, o Tostão. Excelente. É um dos melhores. A gente tá chegando no final, não dá nem mais tempo, já estamos...
Já estamos tendo que estourando já, Thiago Berradi. Então faz um resumo de 94 que a gente lembra muito de 94, bem, de 2002. Olha, em 94 a seleção não era a melhor de todas, mas eu acho o seguinte, eu acho que foi uma seleção que dentro de campo podia não encantar, mas foi uma seleção muito pragmática, que para os críticos do futebol, os críticos do futebol não gostam tanto, mas foi uma seleção que acabou com um jejum importantíssimo. O Brasil não ganhava uma Copa desde 1970. E aqui um parênteses, se o Brasil não ganhar a próxima Copa de 2022, vai empatar a fila dos 24 anos. Então o Brasil tem que tomar muito cuidado. E 2002, que tinha Jorginho cruzando, Bebeto e Romário, que no fundo é tudo Flamengo, isso, né? Pra gente resumir. Tudo Flamengo. E só pra fechar, em 2002... Em 2002, os números não mentem. A seleção brasileira de 2002 ganhou os 7 jogos. Isso é muito importante. Desde 1974, quando a Copa é disputada em 7 partidas, nenhuma outra seleção ganhou os 7 jogos. Então a seleção de 2002, que tem como símbolo o Ronaldo, com toda aquela superação dele, o Rivaldo que jogou tudo, para mim, entre 94 e 2002, a seleção de 2002 é muito melhor, é muito mais técnica. E foi uma seleção que foi formada pelo Filipão, que para muita gente não é nenhum muito entendido de tática, mas ele uniu o grupo, só que o mesmo Felipão estava comandando a seleção no 7-1. A gente não pode deixar só de lembrar do 7-1, né? Pra nossa tristeza. Thiago, rapidinho, você acha que os campeões de 94 e 2002 não tiveram o mesmo reconhecimento dos campeões de 58, 62 e 70? Olha, porque a mídia mudou bastante, né? Assim como o futebol. A mídia muda bastante, só que o que eu lembro, Pedro, é que como o Brasil ficou 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, muito se falou dos campeões de 58, 62 e 70, né? Então, assim, se o Brasil continuar ficando sem títulos de 94 e 2002... Mas é claro também que a mídia romanceava um pouco mais os fatos, era uma mídia mais poética. Por imagem também, muitas vezes. A gente nunca viu um jogo inteiro. Com certeza. Pelo menos a maioria dos jogos, né? Thiago Berraes, essa enciclopédia do futebol, autor desse livraço aqui que eu recomendo para todo mundo, Biografia das Copas, o maior espetáculo da Terra no rádio, na TV e nos jornais. Vale a pena você comprar, você ir lendo enquanto ele não lança os 50 anos da Copa de 70. Muito obrigado por essa entrevista e vocês acompanham o Thiago Berraes de segunda a sexta-feira aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, além de outras aparições de tarde. Valeu, Thiago. Obrigado, Felipe. Obrigado mesmo. Um abraço, Pedro. Valeu, tamo Pedro junto. Marques, muito obrigado pelo reforço aqui nessa pauta esportiva. Vinheteiro escapou, tamo aí. É isso aí, Jovem Pan. É jornalismo, entretenimento e esporte. Zoeira Cultural, programa semanal de meia hora. Todos os episódios, são 23, estão disponíveis em jp.com.br/zoeira. Tem de tudo lá, esporte, arte, entretenimento, cultura. Vamos que vamos. Semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço. Alegria, irreverência, bagunça, colorido, informação, música, leitura, filme, arte. Na Jovem Pan, Zoeira Cultural, com Felipe Moura Brasil e o Vinheteiro.